Olá, boa noite a todos. Eu sou a Daniele Victorino. Esse aqui é o canal do programa Carreira On. E hoje a gente tem a convidada Juliana Coelho, que vai falar para a gente sobre o curso e a profissão de Ciências Atuariais. Juliana, muito obrigada novamente, viu, por você ter aceitado o meu convite, pela sua disponibilidade de tempo, né, pela vontade de estar aqui contribuindo e falando aqui para os nossos jovens sobre a sua área, a sua profissão, que eu estava comentando com você no bastidor. É uma área que pouca gente conhece, né? Mas me parece que é uma área Pouca super gente. importante. Então, muito Isso. obrigada, viu? Um prazer te conhecer agora. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É um prazer falar sobre ciências atuariais. Quem me conhece sabe que, se deixar, eu fico horas falando. Inclusive, Dani, por favor, me controla Tá se eu certo? estiver passando muito do tempo aqui, porque realmente pouca gente conhece. Até hoje, eu falo que eu faço ciências atuariais ou que eu sou atuária, o pessoal fala ciências o quê, né? Mas o que é isso? Ciências você atua em alguma coisa, né? Cada atuário, se você perguntar, tem uma história de quando falou que se faz ciências atuariais. Realmente pouca gente conhece, mas é uma profissão muito promissora. Pois Né? é, Apesar. e você sabe que eu mesma, né, eu trabalho com orientação profissional e de carreira para os jovens, principalmente do ensino médio. E eu também Uhum. conhecia pouca, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto, e eu conheço poucas pessoas que de fato trabalham com isso, né? E aí, eu estava até te explicando, quando a gente faz o mapeamento dos interesses pessoais, profissionais desses jovens, os testes vocacionais abrem para uma série de cursos. Então, a gente tem estatística, administração, economia, cursos, né, que tem uma base aí de cálculo importante, aí vem ciências Sim, atuariais também, e aí eles me perguntam, e a gente começou a investigar, a entender um pouquinho, para realmente perceber que não é só estatística, né? Tem uma base de análise de não, dados bastante importante, que isso sim, contribui para a tomada de decisões importantes nas companhias, né? E aí foi assim que eu fui exatamente. atrás de uma profissional. Eu estou vendo aqui o quanto que você gosta, né? E quer falar e quer disseminar. Então, o propósito do meu canal aqui no YouTube é a gente passar informação para frente, né? Abrir a cabeça, expandir o conhecimento. Quanto mais pessoas souberem, de fato, o que existe, né, de mercado de trabalho, de profissão, de áreas de atuação, isso realmente faz com que elas tenham possibilidade de escolher os seus caminhos profissionais de uma forma mais consciente, né? Então, esse é esse Exatamente. objetivo aqui. Então, de novo, né? Muito obrigada. Agora me conta, como que você Vamos escolheu, lá. primeira pergunta, né? Como que você escolheu trabalhar na área de atuariais? Como é que foi esse início de Certo. caminho, de trajetória? Bom, ciências atuariais, nenhuma criança sonha em ser atuária, né? A não ser minha filha aqui de 7 anos que fala que vai ser atuária, eu nunca vi alguém falar que que sonha um dia ser atuária, né? Quando criança. Comigo não foi diferente, né? E na época do vestibular também eu tinha muitas dúvidas, eu gostava muito de ler. Gosto ainda muito de ler, mas não ao ponto de querer fazer direito, por exemplo, né? Uhum. Gostava de jornalismo, queria fazer, quem sabe, jornalismo, mas eu era muito tímida, então achava que isso podia me prejudicar ao longo da minha carreira. E aí, nesse momento de dúvidas, na época de vestibular, eu tenho um tio, que hoje é corretor, irmão do meu pai, tio Everaldo, e que na época, lá em 97, né? Se Uhum. hoje é pouco conhecido, você imagina lá em 97, né? Ele Sim. trabalhava numa grande seguradora aqui em São Paulo. E ele falou para o meu pai, falou para mim que tinha vagas de atuários na empresa e que não conseguiam profissionais, né? Não tinha profissionais que para entrar na vaga, né, para serem contratados. Uhum. E ele falou o salário na época, inclusive, eu falei, meu Deus, né, como assim não tem profissional para essa área? E fui Sim. querer saber um pouco mais a respeito, né? Não tinha internet, né, como a gente tem hoje, então não tinha esse mundo de informações que você joga no Google, traz um Uhum. monte de coisa. Eu fui na banca de jornal, comprei um guia de estudante. Guia de estudante. Sim. Eu estou Dessa entregando a minha idade grossura, dessa aqui. grossura. Eu estou Tá entregando a certo. minha idade, mas assim, só para falar o A cenário nossa, né, mesmo, né? Juliana? A nossa. Verdade. Tá certo. E aí li um pouquinho,
né? E falei, vou prestar vestibular. Confesso que não entendi muito do que estava escrito ali naquele momento, mas eu fui. Fiz vestibular, só tinha na PUC na época, tinha em outros estados, né, no Rio de Janeiro, que ainda hoje é muito forte em ciências atuariais, mas em São Paulo só tinha na PUC, né? Que é uma excelente universidade, né? Excelente, é referência, né, em ciências atuariais. Antes, né, alguns anos antes, tinha na USP, mas justamente por falta de aluno, eles suspenderam cursos. Então, na época em que eu prestei vestibular, só tinha na PUC. Né? Engraçado que quando eu entrei, muitos dos meus colegas não era a primeira opção ciências atuariais, eles queriam entrar na PUC e usaram ali ciências atuariais como porta de entrada. E aí estou até hoje, Dani, já há mais de 20 anos na área. Olha só. Mais de 22, 23 anos no mercado segurador. Muito bom. E eu estava me reencontrei, não me é encontrei. Um curso, eu estou percebendo, ficar tanto tempo, né, numa carreira, é sinal que você gosta, se identificou. É isso que eu falo para os meus alunos, né? Você precisa se identificar com o curso. Sim. E muitas vezes isso acontece ao longo da carreira, não necessariamente no comecinho dela, né? Que a gente ainda é tão jovem e não tem esse acesso. Por mais que a gente tenha informação, a gente precisa viver a situação, né? Experimentar. É isso que faz a diferença, né? É claro que o curso deve ter mudado ao longo dos anos, mas qual é a base, né? Quais são as principais matérias? Qual é a base? A gente fala assim, é parecido com o curso de estatística, porque estatística é mais conhecido, né? As pessoas conhecem um pouco mais sobre estatística. Tá aberto. Então, isso. Vamos deixar o áudio, gente, fechadinho, por favor, tá bom? Aí não acaba no... Isso, perfeito. Você consegue falar um pouco para a gente sobre o curso, né, a ênfase que as faculdades dão? Tem muita matemática, tem muito cálculo. Olha, Dani, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu acho que é aí que assusta os candidatos, tá? Porque quando você joga lá no Google, aparece matemática, estatística, você tem que ser o número 1 da sala em matemática, você tem que gostar muito de matemática, e sim, não posso negar que a estrutura do curso, a base do curso de ciências atuariais é matemática, né? Em suas mais diversas formas. Então, a matemática pura mesmo, o cálculo, né? Acho que está com interferência. Sim, não, a gente tem um áudio aqui que está aberto, vou pedir para deixar no... Eu não vou deixar quando ficar perto, tá? Se a gente pode colocar no mudo. Pode continuar, Juliana, pode ir. Tá. Então, até me perdi. Então, a base do curso é matemática, não tenho como negar. Então, é matemática, o cálculo mesmo, matemática financeira, estatística, probabilidade, contabilidade. Então, assim, é matemática das suas mais diversas formas. Porém, é um curso considerado multidisciplinar. A gente tem outras matérias, principalmente depois dos primeiros períodos, né? Então, a gente tem economia, micro, macroeconomia, direito, contabilidade, que eu já falei, mas também é importante citar. Matérias, disciplinas específicas, por exemplo, teoria de seguro, previdência privada, seguro de vida, né? Informática, programação, que é importante citar. Então, assim, tem muita matemática, diferente do curso específico de estatística, que é aquela estatística aplicada, só estatística, só números, né? As ciências atuariais, não. Ela te fornece disciplinas de outras áreas, vamos dizer assim. Sim, como né? você citou, por isso que quando eles fazem os testes, né? Eu te falei, né? Eles também colocam os interesses para direito, para economia, para administração, para a própria estatística, né? Porque tem alguns tem cursos, competências Dani, similares, né? algumas faculdades que são consideradas ainda humanas, ciências atuariais, sim. né? Porque a matemática forte são nos primeiros períodos, depois tem todas essas outras disciplinas aí. Mas sim, Dani, é importante frisar que tem muita matemática, né? Você não precisa ser o número 1 da sala, não precisa, porque você vai ver ali o conteúdo, você vai conseguir entender. O que acontece?
Se a pessoa não gosta de matemática, treme só de ouvir falar, transpira quando tem prova de matemática, não suporta matemática, não é recomendado. Por quê? Exato. Uhum. Tem muita matemática, sim, e vai chegar num determinado momento que pode ser que essa pessoa não acompanhe o conteúdo, aí Uhum. fica desmotivada, estressada, e vai acontecer o que a gente não quer, que é desistir do curso, Desistência. Sim, a gente né, sabe que Dani? 30%, viu? Olha que índice alto, 30%, né, de desistência nas faculdades públicas e privadas todos os anos, né? Claro que É são por muita N coisa. fatores, mas é um percentual altíssimo, né? Esse trabalho que É, eu faço aqui com os jovens é de prevenção, para que isso não aconteça. Então, quanto mais é informação, muito e é importante importante. você falar assim, tem bastante matemática, tem bastante análise, bastante cálculo, mas não é só isso. Mas precisa gostar, né? Precisa realmente querer Precisa fazer ter o uma facilidade, uma certa exato. familiaridade com números. Mas, Dani, tão importante quanto essa familiaridade com matemática é com informática, tá? Sim, Então, algumas faculdades já dão disciplinas de programação, de sim. softwares, né, Banco de dados, estatísticos. né, Ju, para trabalhar com o acúmulo Sim, de informações, né? somos considerados cientistas de dados, né? Olha aí, que legal. Eu quero te É, fazer uma pergunta que tem a ver, né, com esses cursos, essas atividades, enfim, onde vocês podem trabalhar, né? Porque, assim, pelo que eu li, existe sim uma forte atuação no mercado de seguros, de previdência, né? sim. Mas eu queria entender um pouco melhor, onde você percebe que há campo de trabalho, né? E até para poder explicar que o mercado ainda está precisando de cientistas atuariais, ou essa demanda Sim. já passou? Conta para a gente um Não, pouquinho sobre não. isso. Pelo contrário, Dani, o mercado está super aquecido, Uhum, tá? Muito aquecido mesmo. Já é consolidado o atuário que trabalha em seguradoras, em operadoras de plano de saúde, previdência privada. Isso é fato, ele tem a sua função lá, né? Já consolidada. É, mas tem muita demanda, principalmente para o mercado financeiro e de capitais. uhum, Atuários estão sendo requisitados para essa área, justamente por esse perfil de gestão de risco, né? sim. Numa área, nada como uma área de mercado de capitais para ter risco, né? Que necessite de um gestor de risco. Quando Então, o você atuário fala está sendo mercado muito de requisitado. capitais, desculpa te cortar, só para deixar bem Mercado claro, financeiro mercado e de financeiro, capitais. investimento financeiro, você está falando? Investimentos, Tá. corretoras de valores, bancos, Uhum, né? uhum, Então, estão requisitando muito atuário, né? sim. Outra coisa, Dani, empresas que não são ligadas a instituições financeiras estão buscando atuários, né? Para trabalhar nas suas áreas de gestão de risco. Então, Uhum, gestão de risco e compliance de indústrias, por exemplo, eu vi recentemente uma empresa de energia sustentável buscando um uhum, atuário, uhum. uma indústria de papel e celulose buscando um Olha, atuário para sim. trabalhar nas suas áreas de gestão de risco. Então, assim, Uhum, o mercado é muito amplo, né? Por conta da faculdade que tem considerada multidisciplinar, capacita esse uhum, profissional a trabalhar em diversas frentes, né? uhum. Isso é importante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente já entendeu quais são as possíveis áreas, ambientes de trabalho, né? Campos de atuação, mas o que de fato vocês fazem, né? Eu sei que hoje você já é uma coordenadora, tem a sua própria equipe, enfim, mas Isso. para quem está entrando no mercado de trabalho, que atividades eles desenvolvem? Você consegue trazer alguns exemplos reais de como é o dia a dia de um atuário, só para a gente Sim, visualizar, sim. tá bom? Como eu te falei, é muito amplo, né? Dentro de uma seguradora, tem várias áreas que o atuário pode trabalhar, não só na área atuarial institucional, por exemplo, tá? Então, temos o atuário técnico, que trabalha com reservas e provisões técnicas. O que seria isso? É uma reserva que a seguradora, a operadora de plano de saúde tem que ter para honrar os seus compromissos financeiros futuros. Então, quem calcula, quem tem a gestão sobre essa reserva é o atuário, né? Uhum. É uma área que é bem enraizada ao papel do atuário, tá? Reserva financeira que você fala, quer dizer, É, se alguma é, coisa acontecer, outro dia estava dando esse exemplo, né? As seguradoras não querem
que as pessoas precisem delas, né? No sentido de acionar o seguro porque alguma coisa aconteceu com o carro, com a casa, ou seguro de vida. Então, a gente tem esses seguros para a gente não usar esses seguros. Mas é um mal é necessário. um mal necessário. Se a gente precisa utilizar esse seguro, imagina que muitas pessoas naquele período precisou acionar a seguradora porque teve um sinistro, como a gente fala, né? É o termo que vocês usam. E essa empresa ela tem que ter uma reserva financeira para honrar, é isso que você falou, os pagamentos para honrar esses clientes. compromissos. É isso exatamente. Tá bom. Resumidamente é isso. Dentro dessas reservas tem várias ali, né? Reservas de sinistro, reservas de prêmio, e nós temos o atuário especialista, né? Uhum. É uma área que sofre bastante pressão no dia a dia da empresa, porque as reservas interferem diretamente no resultado de cada linha de negócio, por exemplo, do automóvel, do vida, do residencial. Então, qualquer alteração nessa reserva, o atuário tem que estar muito bem embasado, com justificativas, com análises, para poder justificar esse número. Porque ele vai chegar lá na área técnica, né, no dono do negócio, e vai falar, olha, seu resultado caiu 3 milhões porque sua reserva de sinistro subiu. Por quê? Então, ele precisa estar ali bem embasado. Sim. O que é importante, Dani, falar que antes a gente tinha um perfil de atuário que vivia nos bastidores, tá? A gente tinha até uma empresa que eu trabalhei, que tinha um aquário que a gente chamava. Os atuários ficavam lá dentro calculando, né? Ninguém via atuário. Sim. E agora não. Agora o atuário está fazendo um papel de business partner das áreas, né? Então, das áreas técnicas, das áreas de negócio. Agora ele exatamente. Sim. E por isso, além dessas habilidades técnicas, tem que ter um senso de comunicação desenvolvido para poder justamente passar isso para as áreas, né? Sim. Temos também o atuário de produtos. Sabe aquelas condições gerais que vocês recebem, que nós recebemos em casa, com quais seus riscos cobertos, quais seus riscos excluídos? Você diz no contrato, né? Isso, a gente chama de condições gerais do seguro, né? Passa por um atuário. Hoje tem a pessoa da área técnica que elabora, ou até mesmo o atuário elabora as condições gerais, mas através dessas condições gerais, o atuário faz uma nota técnica atuarial, que é o esqueleto desse produto, com as taxas que podem ser aplicadas, com os carregamentos como comissão de corretor que pode ser aplicado. Esse atuário vê números no momento de implantação de um novo produto, no momento de pesquisa de novos negócios. Deixa eu só pedir aqui, Ju, desculpa te cortar. Gente, vocês conseguem colocar no mudo, por favor, a Beatriz pode fechar o microfone? Por favor, senão acaba interferindo, né, no nosso áudio aqui. Vou mutar aqui, deixa eu ver se eu consigo mutar. Pronto, consegui. Conseguiu. Vamos lá, Ju. Então, esse atuário de produto, Dani, ele vê, eu acho que dos atuários é o que vê menos números no seu dia a dia, porque tem esses momentos específicos de implementação de novos produtos, pesquisa de mercado, cálculos dessas taxas e carregamentos que eu falei, mas no dia a dia ele tem que ter uma interpretação de texto apurada, tem que estar ligado às legislações, às normas da SUSEP, atento às mudanças de mercado, o que o concorrente está fazendo de novos produtos. É um atuário que eu digo da classe atuarial mais comunicativo, eu acho, porque ele tem que estar ali em contato com a área técnica, tem muito contato com o mercado, né? Então esse atuário tem que gostar de ler. O papel dele mudou. Isso que você está falando, né? Conforme o tempo foi passando, ele também foi se atualizando, ele saiu de uma linha de bastidor e agora ele é um dos protagonistas, né? Exatamente. Imagino que ele que fornece, né? Claro que tem cargos, mas ele que fornece informações para as empresas tomarem grandes decisões, né, Ju? Isso, exato. Temos o atuário de precificação, esse atuário que é o que diz quanto você vai pagar pelo seu seguro,
né? Aquele prêmio que você tem que pagar, que a gente chama de prêmio, aquele preço, né? É o atuário que calcula. Esse atuário tem um viés mais estatístico, Dani. Esse atuário precisa saber de programação, porque ele que vai elaborar os modelos estatísticos, os modelos matemáticos, através de uma análise de perfil do cliente, ele vai precificar o seguro. Então, é um atuário que tem que ter tem que estar atento às mudanças econômicas, né, alterações de taxas de juros, porque interfere no preço, né, decisões do governo. Então, é um atuário que tem que estar sempre antenado às mudanças aí socioeconômicas e atualizado com relação à programação, modelos, sempre trazendo modelos que facilitem, né, as análises, os cálculos dessa precificação. Né? É um atuário com viés mais estatístico. Mais estatístico. E quando a gente pensa, né, na entrada desses profissionais, não sei se a sua empresa contrata, né, ou se as empresas contratam estagiários a partir dos primeiros, segundo, terceiro ano, são 4 anos de formação, né, Ju? 4, tem faculdades com 5 anos. 5, tá bom. Isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, sobre o início na carreira e como que dá a estrutura de cargos, né, pelo que você vem acompanhando. Eles entram como estagiário, depois eles podem virar um analista. Como é que é essa estrutura? Sim, e não sei se você também tem acesso à faixa salarial atual. Tenho, eu anotei, porque eu achava uma informação importante. É verdade. Na faculdade, o que eu falo, Dani, é importante o quanto antes você, assim que você entrar na faculdade, já procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, o quanto antes, para você conhecer o mercado, se familiarizar com conceitos e até decidir qual frente seguir da área atuarial, né, de todas essas, e tem algumas formas de entrar. Tem algumas empresas que têm programas de estágios, né? Então, essas pegam estudantes que estão no início da sua faculdade, empresas que têm programas de trainee, que já é quase quando está concluindo. Se formando, sim. Mas o que é legal falar, Dani, que tem algumas empresas, como as empresas de auditoria e consultoria, né, que são grandes contratantes de atuários, né, que pegam atuários que estão estudando logo no início. Né? Eu trabalho e já trabalhei com atuários vindos de auditorias e consultorias, e eles são diferenciados, porque a auditoria e a consultoria, eles realmente formam o profissional. Né? E esses profissionais têm noção do mercado como um todo, né? Eles têm acesso a todas as áreas, então eu acho que é uma ótima forma de ingressar no mercado atuarial. Tá bom. Isso. E aí eu te perguntei sobre a hierarquia, né? Então, uma empresa tradicional, eles entram como estagiários, depois que se formam, eles viram analistas? Tem estagiário, né? Ele pode ser efetivado como analista atuarial, ainda não como atuário. Atuário só se estiver formado e tiver o MIBA, que é importante falar. Então, quando você se forma, é tipo a OAB, né? Você faz uma prova e tira o MIBA, que é membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Nossa, nós temos, né, o Instituto. Disso. Olha, sim, tipo é uma órgão informação que regulamenta a tua profissão, é isso? Ainda não regulamenta, mas dá algumas diretrizes para os atuários seguir, né? Então, nós temos códigos de ética, tem regulamentadas as áreas que a gente pode atuar ou não. Né? A nossa presidente atual, a Letícia, está fazendo um ótimo trabalho de divulgação da profissão. Então, quando você se forma, você tem essa prova que você tem que fazer e passar, e aí você tem o MIBA. E quando você entrar na empresa, você vai poder ser atuário com esse MIBA. Não que você não vai ser contratado, você vai ser contratado como analista atuarial. Né? Então, analista atuarial 1, 2, analista atuarial 3, ou analista atuarial júnior, pleno. Isso. Sênior, depende da classificação de cada empresa, né? E aí, sendo atuário, você pode ser atuário júnior, atuário pleno, atuário sênior, assumir uma coordenação, ou até mesmo seguir uma carreira em Y, né? Que você não tem uma coordenação. Exatamente. Especialista, consultor, né? Antes de eu virar coordenadora, eu era consultora atuarial. Tá bom. E a maioria vai procurar emprego, né? Nessas instituições, eles são funcionários registrados dessas empresas, ou você percebe um movimento de profissional liberal, né?
A Sim. Jocely está falando, show, excelente explicação, é isso mesmo, né? Você tem uma Legal. didática muito boa, viu, Juliana? Então, Ai, que bom. bastante convidada aqui, É viu? o que eu falei, né, Dani? É o meu desafio, é pegar todo esse imbróglio atuarial aqui, essas fórmulas, essas provisões, e transformar Traduzir, numa né? linguagem clara, né? Tá perfeito, Traduzir. perfeito. Imagina quem está assistindo aqui hoje, depois, né, no YouTube, são esses jovens, gente, de 17, 18 anos, que Muito têm que tomar uma legal. decisão, né? Então, quanto mais Uhum. claro a gente for e falar a vida como ela é, eu gosto muito disso. O meu programa fala disso, Ju, a vida como ela a gente tem que falar com pessoas que exercem a profissão, que falam dos desafios, né? Por exemplo, É. eu tenho uma pergunta que eu trago, eu trouxe surpresa aqui, né? Mas logo eu te Ai, meu faço. Deus, vamos Só lá. para você entender assim, o que não te contaram, né? Das ciências atuariais, que só foi perceber depois, né? Porque na faculdade a Uhum. gente vê muita teoria e quando a gente vai praticar que a gente se depara com essa realidade, né? Mas deixa Exatamente. lá para o final, a gente vai Tá encerrando, tá bom, bom? tá bom. Olha só, tem uma pergunta que a gente fala aqui. Gente, se alguém tiver uma pergunta, coloca aqui para a gente no chat, tá bom? Por Levanta favor. a mão também. A professora Juliana é maravilhosa, foi através dela que eu escolhi e admiro muito essa profissão. A Foi Gabriela mesmo? falando. A Olha que Gabi, legal. ela fazia o curso de técnico de seguros no Senac, e eu fui Olha, dar aula de um módulo de automóvel. E do jeito que eu tô falando aqui de atuariais, eu falava lá. que legal, que E aí eu legal. despertei o interesse da Gabi, ela tá hoje, tá super bem, já Está tá trabalhando na empregada, área, olha tá só, trabalhando na área, que bom. minha pupila. Isso aí poxa, a gente é exemplo, né? As pessoas admiram, a gente precisa construir também essa imagem positiva, né? Desde que a gente realmente ame o que a gente faz. Os seus olhos Sim, brilham, né, Ju, quando você fala da tua área. Então, eu gosto. não Tudo que eu poderia ter tenho escolhido hoje foi pessoa através melhor. das ciências atuariais, né, Dani? Sim, Não tem como ser diferente. Tem os problemas, tem todas normal. aquelas questões, mas que você vai ter em qualquer Qualquer profissão, profissão, né? A sim. faculdade é difícil, você tem que se dedicar? Tem, mas eu Qual acho que não você tem que tem? se dedicar em qualquer É uma isso. que você escolher, né? Perfeito, perfeito. A pergunta que eu queria falar, você já foi respondendo, mas se você puder resumir, que é o perfil, né? Quais são as habilidades de comportamento? Claro que quando a gente fala de perfil técnico, a faculdade vai ensinar, né? Mas também Uhum. você pode trazer aqui, eu imagino que é uma área que você precisa entender de informática, deve precisar entender bastante de banco de dados de BI, de Excel, né? Você É, gosta de trabalhar com essas é um planilhas. diferencial, Dani. Eu Queria que acho você que é o falasse disso. diferencial Uhum. desses novos profissionais. Porque eu, por exemplo, quando eu entrei, as pessoas não tinham computador em casa. É. Né? Então, eu tive que ir desenvolvendo essa habilidade ao longo dos anos, conforme as coisas foram se modernizando, foram automatizando, a gente foi Uhum. desenvolvendo essa habilidade. O que é o diferencial desses jovens, que já Sim. está enraizado a informática dentro deles, né? Nasceram Já nasce chipados. mexendo no computador, né? Sim. Então, assim, é muito importante essa noção de matemática que vai te ajudar na sua formação, durante seu período de faculdade, mas Uhum. quando você ingressar no mercado de trabalho, a informática, hoje existem softwares estatísticos, o Uhum. próprio Excel, né, programas que auxiliam o atuário nessa parte de números, né? Sim. Então, tem que ter isso bem desenvolvido, é muito Uhum. importante. Que outras habilidades, assim, agora de comportamento, de perfil, que se você estivesse contratando um analista, um Sim, estagiário, o que você olharia, né, em termos de competências mais de comportamento, talentos, enfim? tem que ser uma pessoa dinâmica, com perfil analítico, com um viés investigativo, sabe, Dani? Uhum. Que vai atrás das coisas, né? Um das pessoas que a gente contratou recentemente, ele não tinha experiência na área atuarial, ele Uhum. veio da área da contabilidade, ele é formado em contabilidade e está cursando ciências atuariais, Uhum. né? E ele veio com tanta garra, não, eu quero aprender e não sei o quê, aquela coisa de querer investigar, de querer aprender, isso é muito importante, Sim. né? Porque a gente precisa ir atrás, a gente precisa investigar. Como eu te falei, hoje os softwares, o Excel, eles nos ajudam já nessa parte de cálculo. O que a Uhum. gente precisa é investigar, Esse trazer olhar a analítico, né, justificativa. Ju? Olhar Exatamente. mais observador, analítico, imagino. Observador, analítico, investigativo, tem que ter
um entendimento de economia, do que está acontecendo na sociedade, sabe, esses problemas e questões socioeconômicas. A pandemia, por exemplo, afetou diretamente o nosso trabalho. Né? Um atuário que precifica seguro de vida, por exemplo, tem que ser muito criativo nos últimos tempos para poder manter a companhia solvente, com saúde financeira. Saúde financeira, né? Sim. Exatamente, né? Então tem que ter essa habilidade, né? Essa facilidade do entendimento econômico, da economia, essa coisa de comunicação, né? Então, é muito importante e é um diferencial do atuário hoje. Então, aquele perfil de atuário sisudo, nerd, fechado, posso usar essa palavra aqui? Fechado, pode. que ficava dentro do aquário na minha época, trancado, já não existe. Pelo contrário, os atuários estão cada vez mais participando de decisões estratégicas na companhia. Né? Então, eles já estão sendo procurados. Antes aparecia quando surgiu um problema. Quando aumentava a provisão técnica, foi o atuário. Hoje já não. Né? Hoje já é requisitado para tomada de decisões estratégicas ou corretivas. Explicar as análises, né? As possíveis tomadas de decisão, alternativas para solucionar os problemas, né? Exatamente, Dani. Muito então, legal. Essa questão de comunicação é importante, interpretação de texto por conta das normas e legislações que mudam aqui no país, né? Hoje mesmo estava em votação o rol de procedimentos da ANS, Olha. Né? Muita gente colocando na internet, a mídia... Olha, eu vou te falar uma coisa. Os meus colegas atuários que trabalham com operadoras de planos de saúde, eu tiro meu chapéu para eles. Eles têm que ser muito habilidosos, muito criativos, e dentro da operadora de plano de saúde tem o que trabalha com reservas, o que trabalha com precificação, mas é uma área que não só é difícil de você trabalhar, de se manter atualizado com todas as alterações de normas e decisões de governo, mas a mídia caindo em cima, né? Então, hoje, meus colegas aqui nos grupos de WhatsApp de plano de saúde estavam assim, acompanhando a votação, voto a voto, porque interfere diretamente no dia a dia do atuário. Né? Então, assim, tem que estar antenado às alterações do governo, e da sociedade em si, né? Muito bom. Além do inglês, Dani, é um diferencial, né? Na verdade, nem é mais um diferencial, Agora, né? Já é de fábrica, como a gente fala, Além de muitos materiais, a gente já tem muitas publicações, né, em português, mas muita coisa ainda em outras línguas, né, em inglês, e também por conta das multinacionais, né? Tem muitas empresas que, eventualmente, você tem que responder para o seu chefe lá, americano, ou em Londres, né, no Japão, e aí é importante. Já é uma necessidade, né? Como a gente fala. Você ficou de falar sobre as faixas salariais, você tem essa informação? Eu anotei, porque é importante. Sim. Eu peguei do Robert Half, esse último guide salarial deles, né? Tá bom. Então, um analista atuarial com média experiência ganha mais ou menos R$7.850. Um pleno, que você está dizendo, analista, né? Isso, um analista atuarial pleno. Tá bom. Uma coordenação atuarial com um pouquinho mais de experiência ganha R$14.600. Tá bom. Um gerente por mais ou menos R$20.000. Tá né? bom. Programas de estágios geralmente iniciam com R$2.000, né? Mais ou menos. São salários atrativos, né? E dentro de cada cargo, cada nível, tem as suas faixas também, né? Então, é uma média. É uma média, a gente passa sempre uma média. E depende muito, eu falo para eles, né? Depende do porte, do tamanho da empresa, se é nacional, se é multinacional, né? Exatamente. Quantidade de das competências, da experiência, tempo né, Dani? de experiência, tudo isso é uma variável, né? São variáveis. Dentro da própria área atuarial, Dani, tem alguns atuários que são mais valorizados, né? Atuários, por exemplo, da própria gestão de risco, tem poucos especialistas em gestão de risco propriamente dita. Então, são
atuários um pouco mais valorizados no momento, tá? Ok, Não mas já que... fica uma dica aí, né, de pensar numa especialização nessa Exatamente, área, por exemplo, né? exatamente. Muito Uhum. bom. A pergunta que eu queria te passar, né? Estamos aí finalizando. Se alguém tiver alguma pergunta, também coloquem aqui, né? Essa é a oportunidade. Eu queria te fazer uma pergunta. O que não te contaram sobre ciências atuariais, né? Algum desafio, alguma dificuldade, alguma coisa que você falou, meu Deus, não sabia que era assim, né? Você tem alguma coisa nesse sentido para contar para a gente? Dani, eu acho que assim, o que não me contaram, que ciências atuariais não é só matemática. Não dá para comparar com estatística, né? Com uma faculdade de Isso é uma estatística. fake news, né, Ju? É uma fake news. É importante, como eu disse, gosto de falar, mas não é só isso. É Uhum. muito É mais muito além. amplo. Uhum. Muito além, né? A pessoa que tem aquele perfil mais fechado, não que não vai ter seu espaço, mas não vai se destacar tanto um atuário que é mais comunicativo, que tem Sim. essa facilidade de passar a informação, Uhum. entendeu? Então, quando eu entrei na faculdade, é essa informação. E quando você procura hoje, ainda é, tá? Ainda né? É um Você estereótipo, né? As pessoas têm esse é um estereótipo que a gente tem que estereótipo. quebrar, né? Você tá aí, essa é a sua missão, Ju. A gente ouve piadinhas, os atuários são todos, são os chatos Os da nerds, empresa, né? Os são os nerds. nerds, né? Sim, Mas sim, não é assim, tá? E sim. quem não for assim e seguir para essa profissão, vai ter um lugar de destaque, com certeza. Uhum, perfeito. Uma coisa que eu lembrei quando você disse de saúde financeira, eu também percebi vagas para trabalhar dentro da área financeira de empresas que não são do segmento Sim, financeiro, que não são seguradoras ou operadoras de saúde, né? Não são sim, instituições financeiras de fato. Então, empresas de uhum, qualquer segmento também vêm sim, contratando, né, Ju, para trabalhar sim, na área Dani. de controladoria, trabalhar na parte Controladoria, até na compliance, contabilidade, compliance, né? Trabalhar na parte de contas a pagar, contas a receber, de uma forma área de geral. subscrição, né? O O que é a área atuário de subscrição? O atuário subscritor é aquele que fica lá na frente, vendo qual risco vai entrar dentro da companhia, Ah, qual sim. seguro vai entrar dentro da companhia, em quais condições vai Uhum. entrar e se vai entrar, né? Ok. Então, é o atuário subscritor. Temos Uhum. o atuário que trabalha em resseguradoras, que é uma área com bastante oportunidade para O atuários, que tá? é uma resseguradora, Ju? Em poucas palavras, é a empresa que faz o seguro do seguro. Então, por É exemplo, se isso. Hum. a seguradora não quer assumir a totalidade de um risco, né? Vou dar um exemplo, tá? Não, Uhum. valores fictícios, mas, por exemplo, um risco de petróleo com 15 milhões de reais, a seguradora acha vantajoso comercialmente assumir esse risco, mas ela não quer assumir esses 15 milhões sozinha. Então, o que Uhum. que ela pega? Ela pega esses 15 milhões e repassa parte desse risco para as empresas resseguradoras, Uhum. né? Então, a gente fala, né, de uma maneira bem simplista, que é o seguro do seguro. Olha lá, a Jocely falando, resseguro, nossa, isso existe? Pois é, Jocely, eu também estou perguntando. Mas E os essa atuários outra é uma outra seguradora. É uma são outras seguradora cuidando empresas. de outra Não, é uma seguradora. resseguradora. É uma Ah, resseguradora. tá E é bom. outra empresa. Tem as seguradoras que têm suas próprias resseguradoras, que a Uhum. gente chama de resseguradora cativa, que só aceita risco da sua própria empresa. Ok, E tem as resseguradoras de mercado aberto, tá que bom. recebe De outras empresas quaisquer, riscos de todas as outras empresas. tá bem. Temos esse atuário, Dani, ele é responsável por analisar uma melhor forma, melhor estrutura de contrato de resseguro, né? Uhum. Então, é um atuário também com viés estatístico, mas tem que ter uma noção de negócio, porque ele vai Uhum. lidar muito com corretores de resseguro, que existe também as empresas de broker, né? Tá. Que também é uma área atuarial, que também tem atuários que trabalham. Então, tem que ter uma noção de negócio, de comercialização muito Uhum. forte. Uhum. Temos os atuários especialistas em resseguro que trabalha na seguradora, Uhum. que é o que faz o contato com a resseguradora, Ok. né? Então, Bom, é trabalho muito não amplo. falta, Ju. Não Trabalho não falta, Dani. Eu falta, o poderia mercado ficar está aqui mais uma hora falando sobre todas as muito áreas bom. que o atuário pode atuar.
Não, perfeito. Até quero te perguntar, se alguém assistir esse vídeo e tiver dúvida com relação a alguma área, alguma atividade, posso passar para você? Você continua nos dando essa Com consultoria? certeza. Ai, que bom, tá bom. Com certeza, Perfeito, Dani. tá Pode ir bem. através de você, pode, como eu falei, eu uso a minha rede social de uma forma bem amadora para falar um pouco sobre ciências atuariais. Tenho colegas atuários Uhum, de mercado que usam suas redes também para falar um pouquinho sim. sobre o tema. Quanto Então, mais pessoas souber, melhor, né? exato, então é Sim, importante assim fazer essa pesquisa, né? Nas redes tem muita sim. coisa. A própria página do IBA, né? Do Uhum, Instituto Brasileiro de Atuária, tem uhum. muita informação, Muito né? bom, muito bom. Olha só, né? A gente está aqui encerrando. Queria que você desse as suas últimas palavras, suas dicas para os jovens, né, que estão aí prestando vestibular, que estão considerando ciências atuariais, né? O que você pode passar para eles de dicas? E aproveito, gente, para convidá-los aí todos a seguir o meu canal, né? Esse vídeo vai subir amanhã, já está lá no canal do YouTube, que é Carreira On, que é o nome do meu programa. Estou no Instagram também, então eu vou colocar aqui no chat daqui a pouquinho, enquanto a Ju dá os conselhos finais aí, vou colocar para vocês as minhas páginas, tá bom? Meu site. E esse é o trabalho que eu faço, né? De orientação, de comunicação, pensando na carreira, né? Pensando nas primeiras escolhas profissionais aí desses jovens. Então, essa é a minha missão, contribuir. Eu quero pensar que a gente vai ter uma geração, né, de profissionais mais felizes, mais realizados, e que é possível, né, Ju, fazer o que gosta, É ganhar possível, dinheiro, e ganhar dinheiro, eu sempre falo isso, dá para é juntar possível, as duas coisas, né? é Então, Ju, quais possível, são suas Dani. dicas finais aí? Se eu conseguir despertar o interesse, né, em ciências Sim, atuariais, vá atrás de informações, e se decidir por ciências atuariais, eu garanto que não vai se arrepender, porque mercado de trabalho tem, é promissor, está crescendo, né, ao invés de estar estagnado, está uhum, crescendo, então outras empresas estão abrindo espaço para atuários, uhum, e assim que entrar no mercado de trabalho, humildade, Dani, porque assim, sim, é, a faculdade dá a base? Dá muita base para você ingressar no mercado de trabalho, mas nada como experiência, né? sim, E os atuários, os profissionais mais experientes, têm muito o que passar, viveu toda essa transição aí uhum, de tecnologia, de sim, mudanças de legislações, então assim, queira aprender, né? Não pule etapas, uhum. né? Não pule etapas, e que assim o futuro é muito promissor e com certeza de sucesso. Muito bom. Ô, Ju, olha só, eu que sou de humanas, né, uma psicóloga falando tanto de matemática, você é tão convincente que até eu fico com vontade, né, de conhecer mais do Ô, curso. Dani, eu vou te falar que você não vai se arrepender, Olha Dani. aí, quem sabe, né? Mercado de Olha, trabalho vai ter para você, com tá certeza. certo. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de todos. Eu queria muito tirar uma fotinho, né? Não sei se vocês conseguem aparecer um minutinho aí, né, na câmera. Não sei se todo mundo topa a gente fazer uma foto em agradecimento aí à Juliana, né? A gente coloca lá depois no Instagram. Topam, aceitam? Conseguem colocar uma fotinho aí as pessoas aparecendo. Peraí, então que eu vou tirar uma foto. E muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Ju, vou tirar uma foto nossa aqui. Podemos? Um, dois, três Pode? Ai, e meu Deus, já. peraí. Se ajeite, se arrume. Deixa eu ver se saímos bem aqui na foto. Muito bem, muito bom. Gente, muito obrigada. Boa noite, Ju. Foi um prazer ouvir você, Foi um conhecer prazer, você. Dani. Quem sabe a gente se conhece pessoalmente aí em breve. Boa noite e muito obrigada, viu? Obrigada, Até a pessoal. próxima. Obrigada, Dani, pela oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.